Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 117ª aula da nossa Escola Bíblica Online. 117 aulas que estamos aí falando da Palavra de Deus, trazendo este Evangelho, as boas novas de Cristo para a nossa vida, esperança para a nossa vida. Então, abra aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. E espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, comente, vá aprendendo, vá estudando, que é muito útil para a sua salvação, todo esse estudo que nós estamos fazendo. Paulo está falando que judeus e gentios são unidos na cruz do Calvário. Então, Efésios 2, 13 e 14, a palavra de Deus diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, antes, os gentios eram desconsiderados pelos judeus, sem esperança alguma. Mas em Cristo Jesus, essa condição é mudada pelo sacrifício de Jesus. Então, os trazem para a sua aliança, a aproximação agora do povo. Em Isaías 9:6 diz que ele é o príncipe da paz. Então, essa ação de Cristo trouxe paz, fazendo dos gentios e judeus, dos dois, né? Faz um só povo. Um povo só. Atos 21, 29 fala que Paulo leva um grego na parte proibida do templo. E agora a parede foi derribada, foi derrubada, foi quebrada. Então Paulo compara a parede com a inimizade. Verso 15 a 16, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, Cristo criou condições para que a comunhão nascesse. E Paulo se refere aos mandamentos cerimoniais da lei. Então, Cristo as cumpriu, né? Por exemplo, a visão de Pedro com todos os animais e Deus manda ele comer. O que Deus quer purificar, não considere impuro. Então, as leis alimentares foram abolidas por Cristo para que os apóstolos pudessem se sentar à mesa com os gentios, que houvesse união, não houvesse mais essa separação. Então, Cristo fez com que todos os que creram pela fé fossem unidos num só corpo, sem inimizade, mas através da cruz. Verso 17 e 18, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, Cristo traz a boa notícia, traz a paz aos gentios e judeus, fez uma obra de todos. Então, temos porta de acesso ao Pai através do Espírito Santo. Essa obra foi feita em todos. Verso 19 e 20, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, não considerados de fora, mas participam dos separados por Deus, incluídos na mesma família. O evangelho pregado é que traz uma nova realidade de vida para todos nós. Cristo é a pedra que mantém tudo de pé, a principal pedra.
Em Salmo 118, 22, diz que ele é o fundamento. 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o edifício somos nós, fazendo parte desta construção, edifício vivo, crescendo, ajustado, interligado. Então, a vida do servo de Deus é assim, ela é ajustada, mas ela é interligada no corpo de Cristo. Então, no Antigo Testamento, era no templo o encontro com Deus. No Novo Testamento, Deus procura vidas e habita neles. Agora, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Capítulo 3, verso 1 e 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, Paulo escreve essa carta preso, e ele tem consequência dessa obra que Cristo fez na vida dele. Foi perseguido por pregar para eles, né? Por amor a eles. Então, se ouviram, podiam confirmar a sua prisão. Dispensação é a administração da graça, confiada a Paulo para levar a graça para eles. 3 e 4, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, tudo que Paulo citou, ele recebeu de Deus como revelação de Deus para ele. O mistério é algo encoberto e passa a estar no entendimento das pessoas. Paulo mostra que veio de Deus, como Deus colocou judeus mais gentios juntos. Iluminado pelo Espírito Santo, as pessoas compreenderiam porquê da sua prisão, que foi por amor aos gentios, por causa dessa grande obra dada a ele por Cristo. Perseguição por ser um cristão, por pregar o Evangelho. Versos 5 e 6, o qual, em outras gerações, não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, esse mistério que Paulo explicou, judeu mais gentios, não era conhecido antigamente, apesar dos gentios naquela época também se converterem. Então, através de Cristo e o Evangelho, é que os judeus são igualmente, têm um pé de igualdade com os gentios. Então, participam juntos da promessa de Deus, né? De ter um povo que acontece em Cristo Jesus. E não por méritos dos gentios, mas pela pregação do Evangelho por Paulo. Então, 7 e 8, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, ministro, né, grego é diáconos, nomear o ofício, serviço ou alguém que servia conforme o dom da graça concedido. Pelo poder de Deus, esse trabalho era cumprido na sua vida e Paulo diz que era um privilégio para ele poder cumprir essa palavra. 9 e 10, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus,
que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, a dispensação é a administração de algo, né? Mas aqui significa um plano, um propósito de Deus. Então, existia da parte de Deus um plano sendo colocado em prática no tempo certo. Então, lá da antiguidade, aguardando o tempo para ser revelado. Todas as coisas criadas se juntam para cumprir esse propósito, e no ajuntamento dos salvos se torne conhecido o propósito pela igreja. Paulo fala que nem mesmo os seres celestiais tinham conhecimento desse plano. Então faz sentido na terra e no céu de forma plena. 11:12, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, eterno propósito é que Deus tinha um plano com cumprimento em Cristo. Nós temos acesso, fomos alcançados e recebemos através da fé, meio pelo qual nos relacionamos com ele. Paulo explica a importância dos gentios no propósito de Deus, levando para outras pessoas a boa notícia. Verso 13, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, as tribulações, Paulo fala da sua prisão, né? Então, ele fala que olhassem e não desanimassem, né, da fé, mas entendam que são símbolos do seu esforço para revelar Cristo a eles. Então, conseguir passar a mensagem do Evangelho. Então, vocês estão convertidos e os planos de Deus estão sendo colocados em prática. Nossa, que maravilha! Muitos da guarda pretoriana foram convertidos por Paulo durante a sua prisão. Olha que maravilha, Deus tem os seus propósitos. Agora, Paulo ora novamente. No capítulo 1, no verso 15, depois de revelar os propósitos de Deus, Paulo ora pelos crentes, lembra disso? Agora, depois de revelar toda essa realidade, Paulo vai orar novamente. Verso 14 e 15, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, a causa é tudo o que acabou de dizer, a ideia de que não desfalecessem nas tribulações de Paulo. De joelhos, os judeus tinham o costume de orar em pé. Então, se colocar de joelhos significava muito fervor, né? Ao ponto de colocar o rosto no chão. Paulo qualifica para quem está orando, Deus é o cabeça da família de todas as coisas, tanto no céu como na terra, e governa sobre todas as coisas. 16 e 17, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, Paulo apela para a grandeza de Deus, para Deus abençoar com força e capacitação pelo Espírito Santo no interior dos servos de Deus, no coração deles, desejando vida ligada com Cristo, sendo a vida da pessoa pela fé, estando enraizados em amor em Deus. 18, 19, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo pede que entendam, né, com os convertidos,
tendo a ideia de medição do amor de Cristo, de todo esse mistério que o compreender humano não é capaz. O compreender esse amor de Cristo sem tornar tudo pelo amor e serem tomados pelo máximo, né, deste amor de Deus. Verso 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para em fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Paulo fala de Deus, qualificando Deus. Paulo pede algo grandioso, que eles fossem cheios de Deus, pedido ousado, né? Mas seu Deus era poderoso para fazer mais. Então, mais e mais. Paulo cria no poder de Deus e como podia operar em vós. Glória é a expressão de louvor para a grandeza dessa obra de Deus, repetida na igreja, a união dos servos de Deus. Paulo ora para que a glória de Deus seja manifestada, não só a alguns, mas a todos e para sempre. Então, Paulo aqui, ele falou nesses itens atrás do pecado para a salvação pela graça, os judeus e os gentios que são unidos pela cruz, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, e Paulo aqui ora novamente pelos cristãos. Agora Paulo vai falar da unidade da fé. Então, Efésios 4, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele pede de todo o coração a prisão de Paulo no Senhor, a direção no Senhor, que o caminhar diário do cristão deve ser com dignidade, mostrar frutos no seu novo modo de vida. Paulo mostra 4 atitudes de como essa vida deve ser: sem orgulho, gentil, bondade, paciência, clemente, com a fraqueza dos outros e em amor. Então, sem amor, não conseguimos fazer essas coisas. Verso 3 e 4, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então vai exigir esforço, né? Tem que ser bem feito, a paz vem de Deus. E temos que perseverar o andar junto na igreja. Deus chama pessoas, converte pessoas, transforma pessoas que precisam fazer a parte delas para preservar a unidade, para que a paz de Deus esteja no meio do povo. Então, olha a importância da igreja. Um corpo é a igreja, existem pessoas diferentes e dentro da igreja, mas a unidade supera isso, então se torna um só povo, o povo de Deus. Um Espírito, Deus traz a unidade, enviando para atuar no corpo, Cristo presente no mundo através da igreja. Deus chamou as pessoas para uma missão, para fazer um trabalho, e Paulo quer demonstrar a unidade da igreja. 5 e 6, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, Paulo continua falando da unidade. Todos são os servos de Deus. Nós voltamos a falar, não é 100% do povo que existia na época, não. São aqueles que são servos do Senhor, os cristãos.
O foco é o agir de Deus no povo de Deus. Deus olha para seu povo como um povo único. Age em todos sem distinção. Deus quer que a nossa visão para com os outros seja uma visão de união, respeitando dons, chamados, mas a ação de Deus é em todos, né? Todos os servos. Agora, o santo ministério e o serviço dos santos. Efésios 4, 7 e 8, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, Paulo constrói o ideal de vida para os santos, para os cristãos. Graça é o favor de Deus, né? Sem merecimento, né? Derramada sobre a igreja, sem merecimento da vida de alguém. Todos recebem dessa graça, com uma diferença nos trabalhos, diferentes dons, né? Para ser funcional o corpo, para cada um fazer uma determinada coisa. Salmo 68, 18, a aplicação a Cristo, quando Cristo sobe ao trono, vencendo os inimigos e teve vitória sobre eles. Então concede dons, onde a igreja vai servir a Deus nesse mundo e exige a atitude de cada crente. 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, subiu é a exaltação, né? Primeiro se esvaziou, né? Ele nasceu na terra, regiões inferiores, estava na glória, desceu para realizar a sua glória, a sua obra. É o mesmo que subiu. A obra completada, Cristo realiza agora a sua vontade, lá do trono, através do corpo, através da igreja. 11 e 12, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo vai demonstrar que com a autoridade de Cristo, estabelece, orienta a igreja. Apóstolos, que deram o pontapé inicial na igreja de Cristo. Profetas, fala inspirada pela palavra que proclama a palavra. Evangelista, que tem obra itinerante de anunciar a palavra. Pastores e mestres, ministros da igreja local, ficam na igreja para instruir pessoas, e esse tem a responsabilidade de aperfeiçoar os irmãos, ensinar, pregar. Então Deus concede os dons para aperfeiçoar os que estão chegando, convertendo e passam a desempenhar o seu serviço, serem usados por Deus para o crescimento ao esforço dos santos. 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da estrutura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, tem objetivos de chegarem à unidade da fé. Alcançamos coisas preciosas nesse mundo. Precisamos conhecer profundamente o Filho de Deus, precisamos conhecer Jesus. Varonilidade, uma criança crescendo, se tornando madura na fé. O foco da igreja é se parecer cada dia mais com Cristo. O resultado é que não sejamos como crianças imaturas,
tenhamos uma vida com Deus, né? E isso nos torna maduros, fundamentados em Cristo. Não é qualquer pensamento que abala nossa fé. Pessoas querem induzir os crentes a se afastarem de Deus, e isso vai ter uma continuidade e ficar cada vez mais próximo do cristão, os falsos mestres, o falso evangelho. Então, nós temos que estar ligados em Cristo, temos que estar com a palavra afiada no nosso coração, né, na nossa boca, para podermos comparar. Verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo fala da atitude ideal, seguir a vontade de Deus para cada um de nós em amor, fruto do Espírito Santo, que tenhamos um crescimento pleno diante de Deus. Em tudo, cada um faça o que Deus estabeleceu, assim como o corpo humano produz substância para crescimento, assim Cristo, sendo o cabeça, o alimento, a palavra, através de cada parte, faz o corpo crescer com amor. Amém? Vamos parar por aqui, nós vamos falar na próxima aula sobre a santidade cristã, né? Oposta à dissolução, né? A separação ali. Então, Paulo vai estar ali nos instruindo para não andarmos, né? De uma maneira errada ou fora da palavra de Deus. Isso para a próxima aula, amém? Espero que você tenha gostado, curta, compartilhe, comente aí, né? Tenha aí um excelente domingo na presença de Jesus com a sua família e até a próxima aula, se assim Deus permitir, e um beijo grande no seu coração.